Oi, pessoal, boa tarde. Então, estamos começando mais uma aula aí por áreas do cinema, né? E hoje é a última temática, um 2 em 1 aí com a Cláudia, de direção de produção e direção de arte. A Cláudia, ela é a veterana do Quino Olho, mais antiga hoje, né? Já atuou em roteiro, direção, montagem, direção de produção, e como ela falou para alguns que já estavam aí, ela é professora também de direção de arte na Unimep. Então, além de ser também, né, idealizadora desse curso, que está na terceira edição, eu estou como responsável esse ano, mas quem começou aí foi ela, né? Então, se esse espaço existe hoje aí, graças a essa parceria que ela conseguiu para a gente. E eu vou estar por aqui acompanhando, estou gravando a aula, então espero que todo mundo tenha um grande aprendizado. Eu já enviei o roteiro de vocês para ela, e aí na semana que vem, então, a gente volta após, né, todo esse acúmulo das áreas temáticas, né, direção, roteiro, som, fotografia e hoje arte e produção, para a gente começar a alinhar a forma de gravação do nosso filme aí. Beleza? Boa aula para todo mundo. Vou passar aqui para a Cláudia. Boa aula aí, Cláudia. Valeu. Obrigada. Oi, pessoal. Bom fim de tarde aí a todos. Então, como o Rogério já falou, né, eu vou ministrar a aula com vocês hoje e eu pensei muito essa tarde, né, em como que eu poderia unir, né, duas disciplinas aí, disciplinas não, né, duas áreas do cinema, né, que são tão vastas e tão complexas em uma aula de 1h30, né? Bom, enfim, mas a gente vai conseguir fazer isso e trabalhar um pouco das principais coisas que envolvem tanto a direção de produção quanto a parte da direção de arte, tá? Então, para começar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. Tá? Só um minutinho. Só um minutinho. Borges, você está aqui com a gente ainda? Eu estou com um probleminha para compartilhar a tela. Só um minutinho, gente. Acho que pode ser... Agora vai dar certo. Estão conseguindo ver minha tela aqui? Sim. Sim? Legal. Sim. Obrigada. Então, pessoal, a gente sabe assim que a função do diretor de arte, né, ela foi assim, começou a ser reconhecida e muito tardiamente dentro do cinema, né? Porque assim, a gente sabe que os precursores, né, da direção de arte no cinema foram até mesmo os próprios cenógrafos, né? Então, assim, muitos filmes, né, principalmente na época dos primórdios do cinema, eles traziam já uma cenografia muito rebuscada, né? Então, o cenógrafo era o papel principal ali que compunha a equipe de cinema na parte da arte, né? Porém, a gente sabe que a direção de arte, ela envolve outras coisas também, né? Além da cenografia, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
agora, tá? Trazendo aqui, né, um panorama aí da direção de arte, a gente tem aí, olha quantas funções que a gente tem dentro do departamento de arte, né? O principal é o diretor de arte, que ele vai ser o regente, né, das outras áreas aí que vão se seguindo, tá? Então, olha como é vasta, né, essa função, né? A gente tem, depois do cabeça de área, que a gente fala que é o diretor de arte, a gente tem o cenógrafo, nós temos o assistente de cenografia, nós temos o produtor de cenografia, nós temos o produtor de objetos, nós temos o cenotécnico e a equipe, os aderecistas, o contra-regra. Depois a gente tem, na parte do figurino, que é um subdepartamento da direção de arte, a gente tem o figurinista, o assistente de figurino, o produtor de figurino, as costureiras, tá? E o mestre de costura, os alfaiates e as camareiras, tá? E ainda depois a gente tem, né, os assistentes do diretor de arte, que é o que mais, assim, vai estar dialogando diretamente com a pessoa, né, que é o diretor de arte. A gente tem o primeiro assistente de diretor de arte e depois a gente tem ainda uma equipe de maquiagem e caracterização. Dependendo do filme, a gente tem um técnico de efeitos especiais, nós temos também a computação gráfica e o engenheiro de produção. Então, vocês estão elaborando aí um curta-metragem, né, para ser filmado. Nós sabemos assim que não vai ter todos esses profissionais, né, envolvidos dentro desse curta. Até porque nós sabemos que exige muita especialização, né, para você fazer um efeito especial, para fazer uma computação gráfica, né? Então, até mesmo para você fazer roupas, né? Ou mesmo uma outra coisa que é o produtor de objetos, né? Produtor de objetos, alguém sabe me dizer o que seria? Assim, que vocês se lembrem, assim... Quem que seria o produtor de objetos dentro do departamento de arte? O que ele faz? Imagino que é caracterizar o ambiente de acordo com a época e criar uma cenografia onde constam os objetos de acordo com o filme. Imagino eu, não sei. Parecido, mas ainda não chegamos lá. Porque isso que você está falando é mais a parte da arte em si, né? O que caracteriza o departamento de arte, né? Mas o produtor de objetos é uma coisa muito específica. É quem vai produzir os objetos para compor a cenografia? Seria isso? Isso. Seria isso mesmo, Ale, mas um pouquinho mais específico ainda, porque assim, nós sabemos que nos filmes que a gente faz, vamos supor, aqui no olho, ou mesmo em todos os filmes que a gente faz, a gente sabe que tem objetos de cena, né? Mas quando a gente sabe que tem objetos de cena, vamos supor, aqui na minha casa tem uma cenografia e tem os objetos que estão aqui comigo, né? Que fazem parte aí um pouco do meu perfil, né? Da caracterização do psicológico do meu personagem. Mas o produtor de objetos, Ale, é quando você precisa, assim, de uma coisa muito específica para simbolizar algo no filme. Vamos supor, assim, o robô do Command Action. Entende? Que foi o filme que a gente fez com o Kinouro, que precisava de um brinquedo que era um robô. Então, assim, apesar de a gente ter achado esse robô mais ou menos pronto, a gente teve que construir aquele objeto específico para o filme. Vamos pensar em um outro filme de uma grande produção aí. Vamos supor Senhor dos Anéis. Né? Vamos supor quantos objetos ali no Senhor dos Anéis que só existem no Senhor dos Anéis. Que não existe em nenhum outro filme. Né? Então, assim, quando o objeto é muito importante e quando ele dialoga muito com a narrativa, ele precisa ser produzido. Né? Então, existem profissionais que só produzem objetos para o cinema. Né?
Muitas vezes, assim, a pessoa tem um ateliê em casa e tem várias coisas com várias texturas e várias coisas que possam produzir algo único, tá? Para aquele filme. Vamos pensar, vocês têm algum outro exemplo, vamos supor, de um objeto que vocês conhecem só por causa daquele filme? Que não é um objeto qualquer? O Chuck. Muito bom! Quem falou isso? Foi Cláudia. Meu nome é Cláudia. Eu imagino que seja alguém que vá desde um artista, ele vai ter uma capacidade de artista plástico, a marceneiro, ferreiro, depende, é um artista. Exatamente, é um artista. Sexta-feira 13. Exatamente, muitas vezes ele nem vai para o set, né? Ele nem vai ali e tal, mas ele produz antes, então você encomenda esses objetos. Entende? Eu falar. lembrei. Oi, Cláudia. Deus, você aqui. Primeiramente, nem você tentando se livrar dos seus alunos, você consegue. Adoro. Adorei. O melhor exemplo, acho que, onde trabalha muito produtor de objetos seria, por exemplo, nos Muppets, que é literalmente, eles foram criados por um universo, eles criaram um universo ali, que é o mesmo cara que criou a família do dinossauro. Né? Tipo, é um exemplo que eu lembrei e quis trazer aqui. Muito bom, com certeza, é isso mesmo. A gente percebe que, assim, é uma função essencial, né? E que também envolve muita especialização. E aí, assim, já que a gente está aí nesse slide aqui que eu estou mostrando para vocês, por que será que a gente vê aí tantas vezes a palavra produtor, né? Produtor de cenografia, produtor de objetos. Será que fica engenheiro de produção? Será que não fica uma dúvida assim se a arte e a produção dialogam entre si? Assim, ou se a arte e a produção são a mesma coisa? Fica um pouco assim para vocês, talvez? Tem que haver um diálogo entre eles, né? Mesmo que sejam indivíduos diferentes, eles estão próximos, né? Exatamente. O artista é um produtor, é um trabalhador. Exatamente, com certeza. Produzir como fala, ser produtor é produzir algo, né? Então, assim, quando a gente fala do diretor de arte, da direção de arte, a gente tem uma função que se chama Production Designer. Não sei se vocês já ouviram falar. Porque, às vezes, a gente se confunde até no cinema, porque a gente vê, assim, production designer, ou seja, que faz o desenho de produção, mas não é o produtor? Não é do departamento da produção? Do departamento da produção? Ou é do departamento de arte? Então, assim, a função de production design é uma função que ela nasce dentro do departamento de arte, tá? Então, assim, aqui no Brasil, a gente não vê muito nos créditos assinarem production designer. A gente vê mais nos créditos dos filmes brasileiros ser assinado diretor de arte, diretor de produção, né? A gente não vê muito o production designer. Mas fora do país, o production designer, ele é o diretor de arte, digamos assim, que ele é aquele que comanda todas as outras camadas. E aí você fala, qual que é a diferença, então, do production designer, né, ou de um diretor de arte para um produtor? Vocês sabem me dizer? Eu tenho uma amiga que é produtora e ela normalmente tem um trabalho bem diverso, assim. Então, ela faz desde encontrar a locação até encomendar certas coisas. Ela faz um trabalho meio que criando tudo que precisa para que aconteça a filmagem. Eu acho que o diretor de arte faria isso, mas com uma pegada mais voltada especificamente para o que tem a ver com a arte do filme. Não sei se é isso. É bem parecido com isso que você falou. Tá certo o que você falou.
Só vou, assim, tentar aprofundar um pouco mais. Quando a gente tem a equipe de produção, né, dentro da equipe de produção, a gente também tem várias sub-áreas, né? Então, assim, é muito difícil você ver num filme ser assinado apenas um produtor, entendeu? Geralmente é assim, você vê no filme a produção a ser assinada assim, produtor executivo, diretor de produção, produtor de set, ou então produtor de locação, em casos mais específicos. Então, assim, tudo depende também do orçamento e do tamanho do filme, né? Se for um filme muito grande, a gente precisa realmente contratar uma pessoa só para ser produtor de locação. Ou seja, essa pessoa vai ficar responsável só para achar as locações do filme, tá? Porém, assim, o que rege, né, o departamento de produção, assim como o que rege o departamento de arte, né? Quem rege o departamento de produção é o produtor executivo e o diretor de produção, tá? O produtor executivo, ele mexe com o dinheiro do filme, pouquíssimas vezes ele vai para o set, e o diretor de produção, ele trabalha dentro do set, junto com todos os seus assistentes, tá? E ali, o que acontece? Ele vai ser, assim, com muito diálogo com a arte. Porque, embora ele não seja responsável por escolher os figurinos, por escolher os locais, ele vai ser responsável por disponibilizar uma cartela de locais ali e de endereços de coisas que ele gostaria que o diretor de arte visitasse. Então, ele vai facilitar o trabalho também da direção de arte, assim como ele também facilita o trabalho de todos os outros setores dentro do filme, tá? Então, vamos supor, o diretor de produção, né, que provavelmente vocês vão ter que ter um diretor de produção no filme de vocês, ele vai tanto pensar no que o som precisa, quanto no que a arte precisa, ele vai pensar no que por exemplo, no que o som precisa, mas que isso interfere. O diretor de produção, ele precisa saber, quando ele visita um set, exatamente quais são as interferências sonoras dentro daquele local, né? Para ele poder falar com o diretor de som. Olha, de tal a tal hora passa carro, então eu vou pedir uma autorização para não passar carro aqui, para não interferir. Então, vamos pensar assim, para vocês entenderem o diretor de produção. Que ele trabalha em outro departamento que não é o da arte, que não é esse que vocês estão vendo aqui, mas que ele, dentro desse outro departamento que ele trabalha, ele está a serviço também dos outros departamentos, tá? Então, cabe a ele dirigir a produção do filme todo. Então, da mesma forma que o diretor mor, né, que é o diretor do filme, que assina a primeira coisa que vai lá, ele está dirigindo toda a parte criativa daquela equipe, o diretor de produção, o diretor do filme, ele está dirigindo toda a parte criativa do filme, ou seja, discutindo ideias criativas e conversando com todos os outros departamentos. O diretor de produção, ele está dirigindo a própria equipe. Vocês entendem um pouco mais ou menos o que eu estou falando? O diretor, ele vai dirigir a parte artística e o diretor de produção, ele vai dirigir ao restante dos outros departamentos, tá? Então, por que ele é uma figura essencial? Porque é como se ele estivesse dentro do set para atender as necessidades de todas as áreas ao mesmo tempo, tá? Então, a função do produtor, ela é tão importante que a gente vê que muitas vezes o filme nasce de uma produtora que contrata um roteirista ou mesmo um diretor para fazer um filme que ele já tem como demanda, tá? Então, por exemplo, nos grandes filmes, né, que a gente não está falando agora muito de cinema de autor,
o que no olho, assim, faz muito mais essa parte de cinema de autor, tá? Mas dentro dessa questão do cinema no geral, a gente vê que a figura do produtor vem primeiro nos créditos, né? A primeira coisa que aparece é produção, tal, aí vem o nome da produtora. Ou produtor executivo, já vem o nome do produtor executivo, tá? E justamente porque se é um produtor executivo, ele vai arrumar o dinheiro para o filme. E se ele é um diretor de produção, ele vai também ajudar a reger toda essa equipe, tá? Então, uma coisa fica meio que dentro da outra. Enquanto o diretor ele está olhando para tudo e para todo mundo na parte artística, né? E dirigindo todas essas partes artísticas, o diretor de produção ele está dirigindo todos os outros, os bastidores do filme, tá? Então, isso é essencial. Pensar que se em um momento, vamos supor, a equipe de fotografia estiver lá gravando, estiver naquela imersão do filme junto com o diretor, e faltar uma peça da lente, o diretor de produção vai ser acionado, tá? Então, ele vai dar a base, o chão, para que todo mundo ali possa criar numa condição que flua, né? Porque a gente sabe que fazer o cinema acontecer é uma coisa que tem que fluir, né? Então, alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu vou avançar um pouquinho, eu sei que estou passando um pouco rápido, mas dúvidas mesmo sobre o que faz o departamento de produção, junto com o diretor de produção, e dúvidas sobre o diretor de arte e o departamento de arte. Só uma questão. No caso, assim, essas subdivisões, no caso de filmes em grandes proporções, né? Porque existem casos em que o diretor de arte, ele está... Só um minuto. O diretor de produção pode estar junto com o diretor executivo. Ele pode ser responsável pela grana, ser responsável pela administração aí do filme e ser responsável também pela produção, direção e do filme todo. Acontece muito isso. Tanto é que eu fui agora escrever um projeto para o PROAC, né? Com uma amiga, e eu estou assinando produção executiva e direção de produção. Ou seja, eu ajudei ela a levantar a verba, né? Escrevendo num edital de financiamento de filme, e depois eu vou também ajudar a fazer o filme. Porque o que acontece? Para você liberar a verba, você precisa falar com o produtor executivo. Entende? E aí, o diretor de produção, ele, para atender as demandas dos outros, né? Vamos supor, preciso de um microfone específico, que já aconteceu. Ele vai ter que consultar o orçamento com o produtor executivo. Certo? Então, assim, tudo isso já vai funcionando numa teia. Então, você está certíssima, é isso aí. Qual que é o seu nome? É Marli. Marli. Então, é isso mesmo, Marli. Mesmo nome da minha mãe. Cláudia, assim você não esquece. Eu tenho uma pergunta. Uhum. Quem define a equipe é o diretor de produção? A equipe do filme? Porque assim, se ele é o responsável pela organização geral e responde por ela, quem define... Porque depende do tamanho dos recursos financeiros, né, do filme, quantas pessoas, do roteiro e tal, mas vamos supor um filme autoral, um documentário, né, de 30 minutos. Então, quem dá... Pode falar. Assim, é ele que faz o planejamento estratégico e daí define os componentes, e a partir disso cada um desenvolve o seu projeto de necessidade? Então, depende muito de cada filme, né? Mas, assim, no geral, quem dá a palavra final é o diretor do filme inteiro.
certo? Então, assim, o departamento de produção, ele vai trazer opções para o diretor. Ó, eu tenho esse aqui, esse nome aqui é bom, esse nome é bom, esse nome é bom, mas cobra tanto. Então, assim, e aí ele vai falar, esse está na possibilidade, se não está. Mas é o diretor que vai escolher qual é o profissional que vai ajudar ele a construir o filme dele. Entende? A produtora, ela influi muito. Porque, como você disse, muitas vezes pode não ter verba, né? Mas quem dá a palavra final é o diretor, porque ele tem a possibilidade de pensar em pessoas que ele já conhece no sentido de que tem mais ou menos o mesmo estilo ou o mesmo perfil do que ele quer, entende? Então, nesse sentido, assim, cinemão, né, que a gente fala, a gente vê que o diretor, ele influi muito mais, assim, de falar a palavra final, né? Sempre em diálogo com o produtor. Mas, quando a gente fala de pequenas produções, é um trabalho, assim, de equipe, de diretor e a produção junto, mas sempre o diretor dando a palavra final. Tá? Então, é muito mais, de tudo que eu fiz, é muito mais via de regra o diretor falar, eu quero esse. Tá? A não ser que daí os outros não topem. Aí você fala, agora você só tem o A e o B. O produtor vai falar, você tem que escolher o A e o B, entendeu? Então, nesse sentido, assim, que é sempre muito diálogo, mas eu acho que a estética do filme sempre fala mais alto, tá? Então, fui clara, Marli? Bom, vamos avançar um pouquinho aqui agora. Então, assim, o diretor de arte é o regente maior de toda a visualidade de um filme. Então, o que ele faz? Ele cuida da visualidade do filme. Ao responder pela arte, pela concepção visual, vai produzir sua linguagem plástica, determinar a sua paleta, que seria a paleta de cor do filme, tá? Podemos comparar, né, os artistas, o diretor de arte, aos artistas renascentistas, que eram ao mesmo tempo desenhistas, pintores, arquitetos, escultores. Espera-se que o diretor de arte seja um profundo conhecimento dos elementos do alfabeto visual. Então, muitas vezes, né, como eu estava dizendo para você lá nos primórdios do cinema, antes de existir o diretor de arte, os maiores cenógrafos eram arquitetos, tá? Então, a gente tem vários nomes aí, inclusive tem um que é o Appia e o Bragg, se vocês quiserem pesquisar. Eles eram arquitetos, mas eles viraram, assim, cenógrafos, perfeitos cenógrafos. De tanto que eles conseguiram adicionar camadas nos filmes, né, através dessa linguagem visual. Muitas vezes também o diretor de arte é um cara que desenha, né, que esculpe coisas, que gosta de mexer com cores, né? E eu acho que isso que é uma coisa que vocês têm que ter em mente, né? Quem gosta de arte gosta de trabalhar com texturas, com cores, com formas, tá? E nesse sentido, tá? E aí eu tenho aqui um pouco de cada função, né? Eu acho que no filme de vocês vão acabar usando um diretor de arte, que vai ser uma pessoa, ou duas, não sei, e depois assistentes de direção de arte, tá? O que faz um assistente de direção de arte? Ele pode, eventualmente, substituir, durante as filmagens, o próprio diretor de arte, tá? Como ele pode também ajudar o diretor de arte a preparar plantas, a relacionar com a equipe, tá? E ajudar na fluidez mesmo necessária para o andamento dos trabalhos, tá? Depois, né, eu estou agora falando um pouco das funções básicas aí, para a gente não pensar que a gente vai ter que trabalhar com 40 ou 50 pessoas dentro desse departamento, tá? Vamos pensar numa pequena produção.
Então, numa pequena produção, a gente tem um diretor de arte, tem um assistente de direção de arte, a gente tem uma equipe de maquiagem ou um maquiador, tá? Que a equipe de maquiagem ela é dividida, né, entre maquiadores e cabeleireiros, né? Que é responsável pela criação junto com o diretor de arte e também pelo perfil dos personagens. A equipe de maquiagem, gente, é muito bacana porque ela cuida de uma coisa chamada visagismo. Alguém já ouviu falar sobre essa palavra? Visagismo é uma coisa muito legal no cinema. Vocês podem ver que eu coloquei aí algumas fotos, né, de alguns personagens de filmes famosos, tá? O visagismo, ele ajuda os atores na composição dos seus personagens. Então, ele serve tanto para a relação do ator com o espectador, né? Quanto ele serve também para o próprio ator se sentir dentro do personagem. E ele não é nada mais, nada menos do que o visual que aquele personagem vai ter no rosto dele. Né? O que aquele rosto vai significar dentro daquela cena do filme. Existem vários vídeos na internet de pessoas que você vê que transformam a face delas na face de outras pessoas através da maquiagem. Só que isso é bem artificial, embora seja muito usado no cinema. Porém, num cinema mais puro, mais brutão, assim, igual que no olho mesmo faz, às vezes a gente acaba encontrando pessoas que o próprio rosto já espontaneamente expressam aquilo que você quer do personagem, tá? Então, no visagismo, não existe feio ou bonito. Existe, né, aquela coisa da arte, não existe essa coisa de o que é belo, o que não é belo, né? O que existe é o que o seu rosto propõe, o que ele potencializa dentro da narrativa, né? Então, a gente vê a própria expressão do personagem, ela é um visagismo, né? Então, a gente fala, vamos trabalhar o visagismo? Quando a gente trabalha o visagismo do filme, a gente está trabalhando com o rosto dos personagens, tá? Que tenta expressar algo que é do psicológico deles, tá? Então, se você ver aqui a foto da Natalie Portman, né, do Black Swan, você já olha ali e já transmite um monte de coisa, né? Vamos pensar, medo, sensação de poder, né? Tudo isso é o quê? É o visagismo, né? É o que está dentro que você consegue ver no rosto, né? Então, são essas emoções aí que ficam na pele, ficam na superfície, né? E você vê através dos personagens. Se vocês se olharem no espelho mesmo, vocês vão perceber que a cada dia você tem um visagismo diferente, tá? Então, no cinema de grande produção, a gente sabe o quanto cada rosto é transformado, né? Mas a gente também tem que valorizar o perfil, né? O nosso rosto como um rosto que já tem um visagismo próprio, tá? Então, a equipe de maquiagem, junto com essa equipe de cabeleireiros, vai trabalhar muito nessa questão do visagismo. E aí a gente tem os efeitos especiais, né? Que a gente não vai usar, mas aí também é formado por técnicos especializados, está ligado diretamente também à direção de arte, tá? E assim, às vezes o filme pede um efeito especial, e aí você pode contratar alguém externo que faz o efeito e vai embora, que foi o que aconteceu na Moça que Dançou com o Diabo, que a gente precisou no final de um efeito especial de fogo. A gente contratou a pessoa, ele foi unicamente pago para isso, ele foi lá, fez o efeito, recebeu e foi embora, tá? Mas ele deve ter um monte de trabalho só com efeito especial, né? Que é o técnico de efeitos especiais, né? E depois a gente tem também uma coisa que chama engenheiro de produção, tá? Que aí eu acho que esse daí... que é dentro da arte, ele é importantíssimo, porque
ele é um cara assim que é a figura do empresário do filme, tá? Ele busca recursos, ele administra e procura tornar realizável o projeto artístico do filme ou a peça de teatro. E ao mesmo tempo ele é um engenheiro, né? Que a gente fala assim, pô, mas engenheiro de produção trabalha com filme? Pessoal, para você construir uma casa, você precisa ser um engenheiro. Mas para fazer um filme, você às vezes precisa ser um engenheiro, porque envolve cenário, envolve desenhos de cenários, envolve administrar recursos, né, de um projeto artístico. Então, assim, envolve tanta coisa que é como se você estivesse criando um outro mundo. Então, esse outro mundo ele possui casas de um jeito, pessoas de um jeito. Então, para você construir esse mundo, você precisa ser um engenheiro, tá? Então, essa função assim, não é em todos os filmes que tem, filmes maiores, né? Então, ele trabalha da pré à pós-produção do filme, tá? E aí eu vou vir um pouquinho aqui, ó. Que aí vocês vão... Então, assim, do que vocês vão trabalhar numa pequena produção é o diretor de arte, tá? O primeiro assistente de direção de arte e o segundo, o maquiador, o cabeleireiro, né? Muitas vezes você fala, vai lá no cabeleireiro e faz a maquiagem, o cabelo e volta, tá? Se for um filme pequeno. Ou então a maquiadora vem só no horário que ela tem que fazer a maquiagem e vai embora depois, tá? A gente tem, não necessariamente a gente tem o cenógrafo, geralmente o cenógrafo acaba sendo o próprio diretor de arte como primeiro assistente, eles que acabam criando cenários, idealizando os espaços, projetando e desenhando, tá? Toda essa montagem. Tendo noção, lógico, de espaço e de ambientação, tá? E aí também o produtor de cenografia, também vocês vão acabar que sendo, né, da própria direção, da equipe de direção de arte, mas o primeiro assistente, né? Então, assim, hoje em dia no cinema, o diretor de arte, o seu primeiro assistente faz tudo, tá? Eles vão produzir o cenário, eles vão produzir os figurinos, tá? E eles vão contratar alguém para fazer a maquiagem no cabelo, tá? Então, estou falando da realidade aí dos curtas-metragens brasileiros, tá? Então, importante é vocês entenderem que existe dentro da arte a cenografia, o figurino e o departamento do visagismo, que seria da maquiagem e do cabelo, tá? Então, essas três coisas, o diretor de arte vai ter que cuidar no filme, tá? Eu acho que vocês não vão levantar grandes cenários, mas se você precisar levantar grandes cenários, você vai precisar de uma pessoa que seja produtor de cenografia, tá? E aí também, talvez, vocês precisem de um produtor de objetos para estar podendo trazer e orientar esses cenógrafos em conjunto com os objetos para vestir esse cenário, tá? Objetos específicos e de sensibilidade criativa. Aí a gente tem também uma outra função chave, que é o cenotécnico, tá? O cenotécnico, gente, é muita coisa, eu sei. Ele vai estar dentro também ali do departamento de arte, mas mais trabalhando na sub-área da cenografia. E ele vai ser o quê? A pessoa que, além de manjar de construir cenários, né? Ele vai dominar técnicas de construção, de carpintaria, de funcionamento, de dispositivos cênicos, tá? Então, o cenógrafo, ele vai pensar mais no cenário, e o cenotécnico, né? A própria coisa do técnico, ele já diz muito nisso, que ele vai ter técnicas para aquilo, né? Carpintaria, funcionamento e tudo isso, tá?
Aí depois, gente, olha só dentro da equipe do cenotécnico quantas coisas que a gente tem. Pintor, pintor de arte, aderecista. E tem um aí que é o principal de todos, que é o contra-regra. Tá? Que esse a gente trabalha bastante no Que no Olho com o contra-regra. Tá? Que ele está dentro só da equipe de cenografia. Tá? Mas dentro da equipe de direção de arte. Esse contra-regra, que eu escrevi aqui errado, está escrito contra-regra, mas é contra-regra, ou sem o R ali. Ele é encarregado de cuidar dos cenários e dos objetos de cena e da continuidade cênica ali, tá? Então, assim, quando a gente termina um plano, a gente precisa gravar outro plano do filme, né? Então, assim, esse contra-regra, ele vai estar olhando para dentro do cenário e também para a tela, para ver se aquilo vai ter continuidade cênica. Então, se eu apareço tomando água aqui, depois, na outra cena, daí eu coloco o meu copo aqui, depois, na outra cena, esse copo tem que estar aqui. Ninguém pode mexer. Então, ele vai sempre trabalhar junto com o continuista, tá? Que vai ver essa continuidade e vai ajudar a organizar as coisas do cenário toda vez que o cenário for desmontado, tá? Então, muitas vezes o contra-regra acaba também ficando por cargo do continuista, tá? Então, assim, a gente tem muito isso, né, dentro do cinema. Às vezes fala assim, você faz continuista? Você pode ser continuista do filme? Posso. Mas aí você acaba também tendo que ajudar ali a manusear os objetos. Você não vai ficar só olhando para a continuidade. Você vai ter que também ajudar a organizar todos esses elementos, tá? De objetos cênicos, tá? Por que eu só falei aqui do contra-regra? Porque a gente tem uma pessoa no Que no Olho, que é o Sassá. E que o Sassá, para mim, assim, por ele mexer com muita coisa de construção e trabalhar com essa parte, ele é pintor, ele trabalha já efetivamente com isso, quando chega no set, ele consegue muito bem cuidar dos cenários e dos objetos de cena. Então, sempre assim, ele acaba ficando ali como na ponte entre a produção e a arte, né? E a gente sempre fala, esse cara é o contra-regra, né? Porque ele está sempre ali atento a essas duas áreas, tá? Bom, eu vou avançar um pouquinho. E aí a gente tem a equipe do figurino. Gente, é gigante, daqui a pouco a gente vai mudar, tá? O que a gente tem de elementos que compõem a equipe de figurino? Figurinista, assistente de figurino, produtor de figurino, costureira e mestre, tá? Eles exercem sempre a função de confeccionar os figurinos, tá? Tem um filme, né, ao qual é baseada essa aula, e também uma apostila, que é ao qual é baseada essa aula, que chama assim, do Luiz Fernando... Luiz Fernando, agora não estou lembrando o sobrenome, mas eu posso deixar com vocês e para quem se interessa pelo ramo da arte, tá? Que ele fez longas metragens, né? E que dentro dessa própria apostila ele tem ali, como que se fala? Planilhas, né? De figurinos e planilhas de cenografias, né? Essas planilhas ajudam ele a se organizar, tá? Então, vamos supor, se hoje eu falar para você fazer bom, a Lê vai fazer um trabalho de arte, vai ser diretora de arte de um filme. A organização é tão grande nesse departamento que se você, por exemplo, a Lê vai fazer um longa, tá? E aí ela vai fazer a direção de arte desse longa e aí, nossa, não sei por onde começo. Então, é assim, esse livro que eu auxilio, porque esse cara que dirigiu, né, esse é diretor de arte,
ele expõe tudo ali, tá? Porque é a tese de doutorado dele. Então, assim, todo o caminho que ele fez para fazer os 2 longas dele. Vocês já ouviram falar aquele Jean-Marie de las Missions? O filme foi gravado, gente, o filme foi gravado numa paisagem totalmente rural. Era um filme que as pessoas tinham que ter uniformes de guerra. Então, assim, imagina a quantidade de pessoas que ele teve que tanto contratar quanto conduzir, reger, né, administrar ali dentro desse departamento, tá? Aí a gente tem alfaiate, camareira, tá? Depois eu posso deixar esse slide com vocês também, se vocês quiserem. E aí, agora um pouco eu vou entrar na parte legal. Aí, pessoal, então eu vou deixar esse slide com vocês, só peço para vocês não compartilharem nas redes sociais por causa da autoria, tá? Eu não vou passar agora em tudo que o alfaiate faz e a camareira faz, porque eu acho que vocês já devem imaginar, né? Aí vocês olham depois com mais calma. Aí, pessoal, eu entro aqui agora numa parte mais legal para vocês, né? Que é a gente poder entender como que tudo isso funciona num filme, tá? Então, por que a gente tem tantos prêmios, né, para o diretor de arte, né? E a gente tem vários prêmios também para filmes, né, do Guilherme Del Toro, né? Que é, assim, a direção de arte dos filmes dele é fabulosa, tá? E então eu trouxe um pouquinho aqui para vocês entenderem dentro do filme como que é o figurino, como que é pensar em cada coisa, tá? Então, assim, no The Shape of Water, né? Quem já assistiu A Forma d'Água? Alguém já assistiu? Já. Gente, eu tô online. Ai, Já sim. gostaram? Sim, muito bom. Muito bom mesmo. Então, a gente já consegue perceber aí nessa própria foto que eu trago que tem uma paleta de cor, né? Então, assim, a principal coisa que vocês precisam pensar na hora de pensar que existe um filme é qual é a paleta de cor desse filme, tá? Porque as cores, vocês vão ver logo após, nos próximos slides, que elas transmitem emoções, tá? E também elas ajudam a gente entender parte da narrativa e das coisas que estão sutis dentro do filme, tá? São sutilezas, né? O cinema é feito de sutilezas, né? Então, são sutilezas atrás de sutilezas. E a cor é uma coisa que pega, tá? Então, a paleta de cor é as cores que vão predominar dentro do teu filme, tá? Bom, vamos colocar aqui agora. Quando a gente pensou em visagismo dentro do filme do Shape of Water, teve uma inspiração do própria pessoa que foi pensar essa técnica com o filme Fabuloso Destino de Amélie Poulain, tá? Então, assim, buscar referências de personagens que têm um rosto marcante, né? Que tem um rosto que traduz aquilo que o seu personagem quer, tá? Daí a gente vê aí, ó, Fabuloso Destino de Amélie Poulain. A gente tem também a Elisa do Shape of Water, que foi inspirado, né, no Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Então a gente vê muitas semelhanças, né, tanto no modo de se vestir como na expressão do olhar, né? Por isso que eu falo que automaticamente cada um já tem um visagismo, né? Algumas pessoas têm um olhar mais caído, um olhar mais triste, outros têm um olho que expressa mais alegria, né? Então, às vezes a gente não precisa ficar transformando esses personagens. Às vezes a gente está na rua e já encontra um personagem, né? Que é o seu filme, né? Então, nesse sentido. Aí a gente tem também aqui como foi pensada a cenografia dentro desse filme, que ganhou, né, o Oscar de melhor direção de arte, tá? A gente está vendo aí esse cenário, né, que
Quem fale para mim, por que esse cenário é tão incrível para esse filme? Quem já assistiu o filme? O que ele traz? Acho que ele traz um certo grau de intimismo. Desculpa, pode falar um pouquinho mais alto? Acho que algo que leva muito pro íntimo, pro escondido, para algo Com certeza. valoroso. Com certeza. E também tem uma questão aí que tem um pouco da forma de um aquário, né? A gente vê pela essa janela, pelas essas estruturas de ferro, né? Então, essas próprias marcações que tem aí atrás, você tem uma sensação de movimento, né? De água, né? Então, assim, Shape of Water, né? Você já sabe que a maior parte da narrativa existe essa questão. Essa aqui é a casa da mulher, tá? Não é nem o lugar que vive o peixe lá. É a casa dela. A casa dela já inspira o personagem principal, que é o peixe que ela se apaixona, né? Então, a gente vê todo esse potencial aí dentro desse local, né? E aí a gente nem pensa, a gente tá vendo o filme e fala, meu Deus, quanta coisa passa despercebido. Vocês vão ver, depois vocês vão começar a assistir filme, vocês vão falar, nossa, quanta coisa passa despercebido da arte, tá? E aí também um ambiente bem intimista, né? Com certeza. Aí a gente tem ela aqui, né? Ainda agora com os objetos de cena, né? É lógico que tem muito a ver também com a época que se passa o filme, etc. Só que tem um elemento aqui muito legal, esse papel de parede que vocês estão vendo aí no fundo, né? Que esse papel de parede, ele imita a escama. Ó, eu vou passar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Como se fossem escamas de peixe. Legal, né? Então, assim, é fabuloso de ver, né? E aí, aí a gente ainda está falando do cenário, né? E aí aqui também tem um filme que inspirou, né? O cenário do próprio Shape of Water, que é o filme Red Shoes, tá? Que esse é o cenário do Red Shoes, não é do Shape of Water, mas vocês vão ver que é bem parecido. Então, assim, eu costumo dizer, everything is a remix. Tudo é um remix. O Matheus já deve ter escutado falar isso várias vezes na aula, né? Mas isso não quer dizer que não, no sentido, né, de tudo não é plágio, é um remix. Você pega aquilo e transforma em algo novo, a partir de referências que você tem, né? O cinema tem muito disso, tá? Aí a gente vai aí nessas escamas, e aí aqui a gente tem mais ainda desses papéis de parede, né? Que ainda está ali simbolizando essa coisa de escama, de mar e tal, né? Que é o corredor da casa dela. Né? E aí o figurino, né? Que eu acho que eu não adentrei muito. Que é o figurino da Elisa, né? Vocês estão vendo aí. E aí o figurino do Red Shoes, né? E a paleta de cor também bem parecido, né? Então, ó, Red Shoes é de 1948. Então, é de Michael Powell e Emery Pressburg. Então, gente, só para terminar essa parte que eu estou explanando, né? Olha só. O departamento de arte desse filme. Olha a quantidade de pessoas que trabalharam dentro desse departamento. Né? Desde do produtor do production designer, até o diretor de arte, até o set decorator, até todas essas outras pessoas que fizeram alguma coisa,
alguns foram ajudar no dresser, né, que é na parte do vestido, o outro é muita gente, concepção de designer. Então, olha a quantidade de gente que trabalha num departamento de arte de um longa-metragem. Tá? Acho que eu contei, deu 50 pessoas. Tá? Agora, alguém tem alguma dúvida até aqui? É bastante coisa, né? Falei para vocês. Vou dar 5 minutinhos aí para esclarecer dúvidas de vocês. Se eu não fui muito clara. Eu estava pensando numa coisa, Cláudia, da mesma forma que a gente fala que para escrever é preciso ler, né? Para fazer filme tem que assistir filme. Exatamente. Falou tudo. Tem que assistir, discutir, né? Tem o cineclubismo, ou mesmo assistir, ler sobre, porque é uma sequência de referências, né? Muito legal. Legal esse que você trouxe do Red Shoes. É uma sequência de referências, né? Que bebe da arquitetura, que bebe da própria questão da moda, né? Bebe da moda, então é tudo ali que está envolvido, né? Então é muito bacana pensar nisso. Alguém mais ia falar mais alguma coisa? Deixa uma dúvida. No caso de um continuista para um filme longa, eles fazem vários sets de filmagens, né? E aí depois vai ter aquela continuidade. No caso de... Aqui você me falou sobre um, mas assim, para vários sets, como que faz? São vários continuistas, porque está em outros ambientes, aí no dia seguinte tem outra filmagem, aí tem que ter aquele... Aí cada set, assim, tem... Tudo depende do tamanho do filme, né? Por exemplo, eu tenho certeza que esse Anahí de las Misiones teve mais que um continuista. Porque, embora fôssemos apenas em um local, era muita coisa, né? Assim, eram muitos objetos de cena, eram muitos personagens. Então, assim, nesse sentido, eu tenho quase certeza que foram mais, né? Mas no sentido, vamos supor, de um curta, que você tem 2 ou 3 locações diferentes, um continuista é o suficiente, tá? Um continuista, ele já dá conta. Ele dá conta tanto de trabalhar como continuista, como de assistente de direção, tá? Assistente de diretor de arte, tá? Então, assim, ele pode... É muito difícil a gente vender esse trabalho. Ou eu sou só continuista. Eu estou percebendo que cada vez mais no cinema eles querem que você seja assim. Que nem agora eu estou trabalhando mais como... Trabalhando com um monte de coisa, né? A gente vai apostando várias fichas, né? Mas vamos supor na montagem. Eles não estão querendo só que você seja editor, né? Eles querem que você seja o editor, ou seja, monte o filme, que você seja o logger do filme, entre aspas, logger, né? Ou seja, que você cuide do material do filme que foi gravado, né? Então, desde lá, você faz você descarrega o material dentro do set, depois você edita o filme, daí depois que você editou o filme, você faz a pós-produção do filme, e aí depois que você faz a pós-produção do filme, você legenda o filme e depois você faz o DCP do filme, que é o formato para cinema. Então, é a mesma coisa na arte, né? Eles querem que você acabe que pegando em 3 pessoas que você trabalhe, que você tenha o seu assistente, que você faça o cenário, faça o figurino, contrate um maquiador, né? Porque geralmente maquiador é uma coisa muito específica e que tem que ter muito domínio. E aí acaba que você fazendo a planta do filme, que é o cenário do filme, que seria o cenógrafo que deveria fazer a planta do filme, mas você também acaba, assim, pegando também, sendo continuista, sabe? Então, assim, uma equipe de arte de 4 que faz tudo, né? Então, como ele disse, o Rogério aqui, tempos de liberalismo.
Exatamente, na realidade do Brasil também, né? Então, assim, no último longa aí que a gente teve mais conhecimento de como foram feitas as coisas, né? Que foi aí do coordenador, do presidente, do fundador do Knorr, porque o presidente do Knorr é o Rogério hoje. A gente sabe que o departamento, que foi um longa, mas que o departamento de arte não trabalhou com um continuista, né? Eles trabalharam com pessoas que agregavam funções, né? Então, mas isso eu acho bom, eu acho, de uma certa forma, eu acho assim que isso também acaba possibilitando a gente trabalhar, fazer mais trabalhos, tá? Já que a gente ainda não tem aí uma indústria do audiovisual tão consagrada no Brasil, né? Enfim, mais dúvidas? 2 minutinhos só para dúvidas. Alguém mais? Eu vou voltar aqui então, tá? Só tem uma dúvida aqui. Pode falar. Não, você falou da paleta de cores, né? Uhum. Na aula passada também foi dito, durante a aula de fotografia, né? Sobre paleta de cores também, né? Existe uma comunicação entre os dois departamentos, aí, né? O de arte e da fotografia, para definir Totalmente. Muito. Olha, eu vou dizer para você assim, que como que começa um filme, tá? Depois que você tem o roteiro, a primeira equipe, né? Lógico, a equipe de produção se reúne para pensar em orçamento, etc. Mas a primeira equipe que tem que estar afinada é a equipe do triunvirato. Já ouviram falar dessa equipe? É um termo que surgiu na direção de arte. O triunvirato é o fotógrafo, o diretor e o diretor de arte. Então, assim, para você ver que tudo que tiver na fotografia, de luz, de filtros, tudo isso vai interferir na paleta de cor do filme. Então, existem, assim, reuniões que se fazem com o roteiro, que o triunvirato está junto, tá? Que é justamente as pessoas que vão pensar só na imagem do filme, né? Então, vamos supor, a paleta de cor tem a ver? Tem a ver com a fotografia, porque dependendo da temperatura de cor da câmera, altera a paleta de cor. Então, tudo isso tem que estar lá nessa equipe sendo conversado, senão o negócio não... o diálogo, né? Não que assim... como que fala? Eles precisam estar em diálogo, tá? Então, altera sim, com certeza, tá? Então, mas lá nos primórdios não, um pouquinho depois, logo começou a existir a função de arte, dentro da arte eles chamavam assim, reuniões do triunvirato, né? Então, assim, para você ver como que esses três aí, diretor de fotografia e diretor de arte, é um diálogo constante, tá? Da pré à pós-produção do filme. Aí, pessoal, vamos então agora para essa parte da aula. Vocês estão conseguindo ver meus slides? Sim. Tá, deixa eu tentar colocar de outra forma. Assim, tá muito pequeno ou tá bom? Melhorou super. Tá bom. Tá ótimo. Beleza. Então, pessoal, já pegando esse gancho da paleta de cor aí que ele falou, trouxe aqui para vocês uma coisa referente à luz. Cor é luz, cor é pigmento, né? Então, luz é pigmento, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho desse elemento que é a cor, que vai em figurino, que vai em maquiagem, que vai em cenário. Então, assim, a cor é o elemento principal da direção de arte, tá? Bom, quando a gente traz daí essa questão do filme, né? A gente sabe que o cinema surgiu em película, né? Preto e branco. E quando ele passou para a cor, o processo químico de revelação do filme adquiriu também uma complexidade muito maior, né? Então, o emprego e o desenvolvimento da cor provocaram constantes pesquisas, criaram regras que foram depois quebradas,
fazendo com que sua aplicação fosse reinventada, estabelecendo escolas e gêneros, tá? Então, assim, quem que estuda a cor, independente do cinema? Né? E houve um estudo sobre cor, né? Porque a gente sabe que todo mundo já escreveu sobre tudo nessa vida, né? E aí tudo começou aí com esse cara aqui, né? Deu uma desconfigurada no meu slide. Leonardo da Vinci, né? Em 1300 a 1700, ele já falava que o branco equivale à luz, sem a qual nenhuma cor é perceptível. O amarelo representa a terra, o verde, a água. O verde, a água. O azul, o ar. O vermelho, o fogo. O preto, as trevas. Tá? Então, ele começou a falar tudo isso lá atrás, né? Dentro de um livro que se chama Teoria das Cores. Tá? Então, assim, a cor, ela interfere na emoção, ela interfere em tudo isso. Então, por isso que ele já veio trazendo foi a primeira pessoa assim, que começou a estudar a cor, tá? E ali a gente via que existia uma teoria da cor, né? Que é essa do Leonardo da Vinci, tá? Então ele achava que o branco equivale à luz e que o branco, na verdade, não é uma cor, mas ele é composto de todas as cores juntas, tá? Aí a gente veio aqui, né? Eu acho que se tiver alguém aqui de matemática, física, já vai saber. O Isaac Newton, nosso querido amigo, que disse assim, não, é sempre assim, um contrariando o outro, né? Quem disse que o branco é a soma de todas as cores, né? Na verdade, ele diz, a coloração dos corpos se dá através da absorção e da reflexão dos raios luminosos determinantes por propriedades que ele denominou de cores permanentes dos corpos naturais. Né? Então, ele já teve uma outra teoria aí. Né? Não é que o branco ele contém que a luz contém todas as cores. Não. É que os corpos estão lá e aí, quando você joga os raios luminosos, a gente consegue ver as cores desses corpos, né? Através do quê? Da absorção e da reflexão dos raios. E aí foi um outro livro aí, né? Que se chama Um Tratado sobre a Reflexão, a Refração e as Cores da Luz, tá? E aí o Newton ele pegou e fez um prisma. Ele falou, não, vou fazer um prisma para vocês verem como que, né, a coisa funciona. Não é que o branco contém todas as cores, é que o branco ele vai bater dentro ali da luz, né? E ali dentro de esse prisma, né? A gente pensa aí. Vamos pensar como se esse triângulo aí fosse gotículas de ar aí quando a gente vê o arco-íris, né? Então, assim, a luz vai bate nessas gotículas de água, né, de ar que tem de água que tem nas nuvens, e aí ele faz esse prisma, né? Que aí você vê o arco-íris sair com todas essas cores, que são as cores primárias, tá? Se tiver alguém aí de física e não estiver falando certo essa parte, vocês me falam, tá? Porque quando o artista chega nessa área, começa a ficar um pouco mais difícil. Enfim, aí ele trouxe esse prisma de Newton, que você falou, nossa, realmente, é através desse elemento da refração, né? Que a gente vê se formar as cores. E é daí que as cores vêm no universo, né? Justamente da luz, né? Então, a refração da luz. Peraí, só um minutinho. A refração da luz através dos corpos depende da substância do meio refrator, isto é, o grau de refração da luz ao passar do ar para a água ou para o vidro varia de acordo com a qualidade da substância refratora. Então, aí ele já está entrando aí nesses elementos. Então, assim, quem for trabalhar com a fotografia vai ter que saber todos esses elementos de refração da luz. E quais são os corpos em que você está dependendo para se fazer, né, essa refração, né?
Então, há uma interferência muito grande, independente assim de que tipo de ambiente que você está, de que tipo de substância, de que tipo de lente você vai estar usando. Então, existe tudo isso vai interferir na cor do filme, tá? E aí a gente vê aí as cores do arco-íris, né, gente? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Aí o que acontece? Tempos de percepção. Isso é muito importante para quem trabalha com direção de arte, tá? As cores, elas são como comprimentos de onda. Alguns são mais longos e terão um tempo de percepção menor, tá? Ao passo que as cores com comprimentos de ondas mais curtos terão um tempo de percepção maior. Então, por isso que, assim, algumas cores que a gente vê, né, existem pessoas que têm problema com a questão da luz, né? A questão até das cores, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma lesão no olho ou uma lesão no nervo óptico, ela olha para aquela luz e o tempo de percepção daquela luz é tão maior, né, que num tempo curto aquilo já... Ai, meu Deus, tira isso do meu olho. Acho que todo mundo já teve essa sensação, né? Então, isso vai depender do quê? Do tipo de comprimento de onda e do tempo de percepção. Então, por isso que a gente fala que, então o vermelho é uma cor quente, né? Será que o fato do vermelho ser usado tanto em ambientes mais que você quer passar, né, uma sensação de mais envolvimento, né? De um local mais caloroso, né? Será que isso também não tem a ver com o tempo de percepção de quem está assistindo o filme? Né? Então, assim, tudo é o olho, né? O nosso olho ali, ele é capaz ali de percepções sensíveis que atuam aí lá na nossa parte emocional, nossa parte de afeto, né? Então, aí tem alguns tipos de tamanhos de ondas e aí você vê que a luz solar, né? Você vê aí que o tamanho, né, de onda aí que a gente tem, né? E aí você vê a luz de LED, né? A luz incandescente e a luz fluorescente. Então, isso também interfere na hora de você escolher qual iluminação você vai usar ali dentro, tá? Do seu filme. Aí, depois a gente tem aqui uma outra pessoa que também, né? Um outro filósofo aí que eu acho que vocês devem conhecer, né? Quem que conhece essa pessoa? Eu conheço. Gênio! Como pode, né? Você tá vendo? Se não fossem eles, nem cinema a gente ia poder fazer. Então, o Goethe, né? Ele veio aí para dizer e para duvidar dos seus antecessores também. Como que pode a luz branca ser formada por luzes mais escuras que ela? Ele disse, né? E aí você ficava assim, realmente, né? Como será que pode, né? E aí ele escreveu em 1810 um livro que se chama Doutrina das Cores. Tá? E aí ele disse assim, o Van Goethe: olha, o mundo visível nós construímos a partir do claro, do escuro e da cor. Então, assim, ainda não tinha sido discutido essa coisa do claro e do escuro. Tá? E aí ele que trouxe isso em Doutrina das Cores. E aí ele disse assim, tô indo um pouco aqui. Também uma coisa muito importante para o cinema, que as cores são ações e paixões da luz. Olha que lindo, eu acho lindo isso. A explicação desses mistérios que envolvem essas paixões está dentro e fora de nós mesmos. Então, foi uma das coisas que ele usou para explicar isso, né? E se você for pensar, as cores são mesmo as ações e as paixões da luz, tá? Porque tudo vem da luz, tá? E da sombra. E aí ele diz,
a sombra é tão importante quanto a luz, e a cor surge na dinâmica desse par de opostos. Uma satisfação visual se dá quando se tem um contraste entre claro e escuro. Então, assim, paletas de cores que não tem contraste, né, entre claro e escuro, muitas vezes dentro do seu filme você não está conseguindo trazer uma harmonia, tá? Então, é muito bom vocês pensarem nessa questão visual dentro do filme de vocês, em vocês terem uma cor dominante ali da paleta de cor e pensar em cada cenário como que vão funcionar esses contrastes, tá? Aí, pessoal, eu vou deixar um tempinho para dúvida depois. Olha como a gente tem satisfação visual. E isso, assim, a gente vê tantos filmes feitos em preto e branco, como, por exemplo, os filmes do expressionismo alemão, né? A gente só vê jogo de luz e sombra. E aquilo é tão maravilhoso, dá uma satisfação visual que a gente fica, assim, alucinado. E o que a gente tem ali? O claro e o escuro. A luz e a sombra. Então, aqui nesse aqui que ele traz, né, esses pares de opostos, a gente percebe que existe as cores ativas, né, que a gente vê que são aí, você pode ver dentro do próprio vermelho, você tem o vermelho mais escuro e o rosado, que seria o quê? O oposto desse vermelho, ou seja, o na luz e na sombra, o vermelho na luz e o vermelho na sombra. Né? Lógico que vai nos degradês aí, mas você consegue perceber uma coisa que te dá uma emoção ativa e uma coisa que dá uma emoção passiva, tá? Então, por isso que o contraste é o que faz haver uma satisfação visual, tá? E aí ele veio ainda falando que a retina, segundo o efeito sobre ela, é exercido pela luz ou pela escuridão. Encontra-se em dois estados completamente opostos, tá? Então, a gente vê aí só a questão da luz e da escuridão, né? Que eu estava falando lá do expressionismo alemão, tá? Que são estados completamente opostos, que podem variar desde a luz muito branca até o preto, né? Que a gente não vê nada, né? E aí vocês vão nos degradês, né? Que dependendo da quantidade de luz, pode acontecer várias coisas. E aí ainda ele foi lá e falou: existem cores fisiológicas, físicas e químicas. E são 3 diferentes formas de manifestação da cor, tá? Então a gente tem que considerar, em primeiro lugar, as cores na medida em que pertencem ao olho e dependem de sua capacidade de agir e reagir. Em seguida, despertam atenção na medida em que percebemos elas, através de meios incolores. E, por fim, são dignas de nota na medida em que podemos pensá-la como parte do objeto. Tá? Então, isso também é muito legal para pensar, né? Essa teoria, essa questão do livro dele, Doutrina das Cores. Tá? Então, ó, o que é legal de ver aqui? Quando a gente trata de química, aqui agora desconfigurou um pouco o slide, mas quando a gente trata de cor, a gente está falando da parte química. Quando a gente fala de luz e sombra, a gente está falando de física. E quando a gente está falando de olho, a gente está falando de fisiológicas, tá? Então, a gente precisa unir o olho, ou seja, a gente precisa unir a parte física, a gente precisa unir a parte fisiológica, a parte física e a parte química para a gente conseguir dominar a cor, tá? Então, não adianta nada, vamos supor, a gente fazer um filme pensando de um jeito e para ele ser visto por pessoas que têm... Vamos dar um exemplo bem radical. Vamos pegar várias pessoas que têm um problema de visão e vamos fazer um filme em que essas pessoas que têm problema de visão, elas consigam ver o filme de uma forma diferente.
né? Então, assim, a gente vai ter que estudar como elas veem as coisas, como que é o olho delas, né? Que já é muito difícil de a gente saber. E aí a gente vai ter que entrar em relação com a parte química e a parte física para a gente poder entender o que vai ser aquele filme, tá? Então, só para dizer assim, quantos elementos dialogam para você entender esse mundo da cor, tá? E aí a gente tem também uma coisa que vocês vão usar muito, que é o círculo cromático, tá? O círculo cromático, gente, é uma coisa assim que quem tá aí poder printar a tela, já printa e já guarda, tá? Que nesse círculo cromático, o Goethe falou, a polaridade e a gradação governam o reino das cores. Então, a gente tem o lado ativo e positivo, o lado passivo e negativo. Então, por que esse círculo cromático ele é demais? Porque você consegue ver a mesma cor trazer uma coisa positiva e uma mesma cor em um grau diferente trazer algo negativo, tá? Então, é sempre dominando entre o mais e o menos. E aí eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nisso, ó. Tá? Que o olho se põe em atividade logo que percebe a cor, e é de sua natureza produzir imediatamente uma outra cor, que juntamente com a primeira compreende a totalidade do círculo cromático. Então, assim, a gente acha que a gente só vê uma cor quando a gente vê? Não, a gente vê uma cor que a gente percebe ela e já produz imediatamente outra, tá? Então, imagina no cinema que é dominado por cores, tá? E aí, assim, ele fez uma conceituação de partes complementares, tá? Então, assim, o complemento do amarelo é o violeta, o complemento do claro é o escuro, o complemento do vermelho é o verde, o complemento do laranja é o azul, né? E aí ele veio ainda falando outra coisa aqui, né, da interação. Que lembra que eu falei naquele círculo cromático dele, que tem o lado ativo e o lado passivo? Ele veio e disse assim, quando a cor é dominada pelo lado ativo, pelo amarelo e pelo vermelho do círculo, ela possui força e potência. E quando ela é dominada pelo lado passivo do círculo, ela agrega suavidade. Quando a gente combina, né, quando uma combinação apresenta um equilíbrio entre essas cores do círculo cromático e representa uma totalidade, a gente alcança a harmonia, ou melhor, a gente alcança o esplendor, né? E aí a gente tem ali, quando a gente vê isso num filme, vamos supor, como que isso se dá num filme? Vamos supor, o seu personagem passa o começo da narrativa inteirinha sendo dominado por pressões, por forças sobrenaturais, vamos supor, e por crises existenciais. Vamos supor que é um personagem desse. E aí, depois do filme, do final do filme, esses conflitos vão sendo resolvidos. O que agrega dentro do cenário dele, o que agrega dentro do figurino dele tem que ser totalmente diferente do que agregava no começo. Então, ele vai ter que passar por uma travessia que não é só uma travessia de uma jornada do herói, do roteiro. É uma travessia entre as cores também, né? No caso do departamento de arte, tá? Então, é bem complexo pensar a parte da arte, tá? Opa! Peraí, gente, me atrapalhei. Desculpa. Onde estávamos? Eu ainda tenho um slidezinho ainda daquele. Espera só um minutinho que eu vou pegar aqui para vocês. Estamos aqui, né? Vocês têm aula 7? É que nas primeiras vezes que eu dei aula no Cinefilo, né, tinha essa questão o pessoal já saía lá do laboratório que estava tendo a oficina e já ia direto para a aula 7, né? Aí eu ficava com essa coisa do horário. Mas a gente já está caminhando, tá? Para o final. E aí ele veio e disse assim também, né? Que então aquilo que a gente já estava falando da narrativa. O efeito sensível das cores.
Cada cor produz um efeito específico sobre o homem, ao revelar sua essência tanto para o olho quanto para o espírito. E aí ele traz também: não seria ilegítimo comparar uma imagem de forte efeito a uma peça musical em tom maior, ou uma pintura de efeito suave a uma peça musical em tom menor. Eu acho demais isso, porque não é só a música, né, que é em tom menor, que pode causar uma suavidade, uma passividade, né? Uma pintura feita dominada pela parte ativa do círculo cromático vai trazer um esplendor muito maior, né, do que uma paleta de cor dominada pelo tom passivo, que seria como se fosse um tom menor de uma música, né? E aí a gente pensa como a gente vai modulando as emoções através do cinema, né? Aí aqui eu também adoro essa parte que também está nesse livro dele, que o Matheus já deve ter visto isso, nossa, um monte já comigo. Que é justamente esse efeito sensível das cores, né? Que ali ele colocou, né, no livro dele esse círculo cromático, e ali ele trouxe que professores, historiadores e oradores, né, são dominados mais por essas cores que vocês estão vendo no canto esquerdo, né, que é o roxo, o azul, o verde, que são o quê? A parte passiva, né, a parte, uma outra parte do círculo cromático, né. E os coléricos, né, que são os déspotas, os heróis, os aventureiros, são dominados mais pelas cores vermelho, laranja, e etc, né? Então, assim, é muito legal esse estudo que ele fez do efeito moral das cores, né? Então, o que será esse personagem do seu filme, né? O que será? Quanta coisa a gente não pode pensar. E aí ele fez também um diagrama dos poderes da alma. Ele foi muito além disso, né? Ele colocou aí, né? O belo, ele tá mais para esse tom, a fantasia mais para o lilás. E como que a gente vê filmes de fantasia dominados pelo lilás, né? Eu acho uma coisa, assim, muito marcante, né? E aí a gente tem todo esse diagrama aí, trazendo todos esses poderes aí dentro de uma narrativa cinematográfica. Enfim. Bom, eu vou dar 5 minutinhos para dúvidas de vocês, e aí depois, como a gente vai ter que finalizar, né? Eu falei para vocês que essa aula ia ser bem rápida, mas eu já vou encaminhar algumas coisas para vocês, para poder ajudar vocês a fazerem o filme de vocês, tá? Porque o Rogério me passou o roteiro, eu li o roteiro, tá? E aí eu queria já falar com vocês e vocês definirem, né? Aí, né, antes da próxima aula, qual vai ser a equipe de arte, né, do filme de vocês e tal, e pensar em já ir, né, fechando o roteiro e também já ir pensando aí numa decupagem de arte, tá? Através aí dessas planilhas que eu vou passar para vocês. Pode falar, Matheus. Claro. Oi. Eu posso acrescentar algumas coisas no que você estava falando de cores? Claro, Matheus, essencial. Eu lembrei muito de você, das coisas que você trouxe também em aula. Então, isso eu comecei a pesquisar depois que eu tive aula de direção de arte com você na faculdade, então eu fiquei meio a fim de trazer aqui. Claro. O que me ajudou muito a entender a questão de cores foi o Wes Anderson, que eu me apaixonei por ele, o Borges já tá até cansado de tudo que eu falo do Wes Anderson, e é um ótimo exemplo que eu tenho para trazer aqui, se vocês quiserem também, eu tenho todos os filmes dele, porque eu estou me especializando em entender fotografia dele, como ele faz, para me trazer para os meus projetos, né? E você estava falando da visão, e eu tenho um problema de visão, tanto que eu não tenho pupila e eu não tenho cristalino que eu tive que tirar, e eu tenho uma grande dificuldade em quando tem aqueles clarão de filme, por exemplo, acontece, como eu posso dizer, acontece um estouro e tem aqueles clarão de filme, me incomoda muito ao ponto de meu olho começar a lacrimejar. Então, eu tenho muita dificuldade com cores brancas,
cores muito fortes. E você estava falando da paleta de cores, quando você falou o que o seu personagem traz para você, você me lembrou de uma coisa que muita gente não nota, mas no Divertidamente, que é aquele filme da Disney que literalmente as cores demonstram muitas coisas. E pouca gente, agora a maioria foi perceber, porque a Disney teve que mostrar isso, mas pouca gente percebeu que o cabelo da Alegria é azul, demonstrando de uma maneira sutil que alegria, para você ter alegria, você também precisa de tristeza. E muita gente não percebeu isso. Muita gente não percebe isso, que a alegria ela tem um cabelo azul e tem um significado. Então, eu queria trazer essas coisas que eu fui descobrindo depois da sua aula e tudo mais, durante a sua aula também, como você falou do Lilás, você me trouxe aquele filme que eu mostrei para você, Um Olhar do Paraíso, que ele literalmente ele mostra o céu como todo lilás, daí conforme a garota vai progredindo, vai ficando colorido. Então, é muito legal isso. Eu acho assim que o que você falou agora do azul, pessoal, a gente na arte sempre faz assim, né? A gente aprende as regras para depois poder atravessá-las, né? Ou melhor, para poder quebrá-las, né? Então, assim, várias narrativas, né? Isso tudo que eu estou mostrando para vocês, que são narrativas das cores, né? Porque quando a gente fala de belo, de razão, de nobre, de bom e de ruim através das cores, a gente está tentando colocar as coisas dentro de uma caixinha, né? E a arte serve o quê? Para você olhar para aquilo e depois que você já entendeu aquilo, você construir o seu de uma forma nova, complexa, singular, né? Como ele disse mesmo dessa cor do cabelo, né? É lógico que para ver alegria você tem que ter tristeza, né? Ou então indo mais longe, aquele filme Azul, a cor mais quente, né? Azul não é a cor mais quente. Vermelho é a cor mais quente. Azul é a cor mais fria. Exatamente. Mas por que o filme chama Azul é a cor mais quente? Porque azul era a cor da paixão para a personagem, que gostou do cabelo azul, que se apaixonou pela menina do cabelo azul. Então, para ela, azul era a cor da paixão, e não vermelho. Então, eu não sei se vocês lembram do filme Um Dia um Gato, que é de 63, é um filme tcheco. Gente, pelo amor de Deus, onde eu acho esse filme? Meu pai falou que é o melhor filme que ele já assistiu na vida dele. E eu não na realidade é um filme de fantasia, mas ele é muito interessante. Ele é antes da Primavera de Praga, é um filme tcheco, então ele tem também uma impressão política dentro dele muito forte. Mas é um gato que, quando tira o óculos do gato, as pessoas aparecem para ele como elas realmente são. Então, os apaixonados ficam vermelhos, os ladrões ficam cinza, os falsos ficam amarelo e os mentirosos ficam lilás, roxo. Que legal! Mas tem no YouTube, viu? Tem no YouTube. Eu coloquei até aqui no chat o nome do diretor. Obrigada. Nossa, eu quero muito. Meu pai me falou uma vez que esse é o melhor filme da vida dele, que ele nunca achou. Se tiver, nossa, quero muito. Vou compartilhar com ele. Legal. Gente, eu precisava agora passar esse restante para vocês, senão vocês vão ficar desamparados aí com tudo que eu falei, tá? Eu vou passar os links desses slides, tá? Mas antes eu quero passar uma coisa mais importante, que é uma coisa chamada decupagem de arte. Pera, não, essa não, tem uma mais complexa, essa aqui, ó. Esse foi a decupagem de artes que eu fiz para um filme que eu gravei, nossa, faz muito tempo, acho que foi lá em 2014, não, 2012, que eu gravei lá em Santa Gertrudes e eu fiz a direção de arte, tá? Isso aqui, vocês estão vendo, é uma decupagem de arte. E eu quero que vocês peguem quando o roteiro de vocês estiver pronto, né, de acordo aí com a divisão da equipe de vocês e tal, da produção, que vocês possam fazer essa decupagem. Como que ela funciona? Vocês vão pensar nas cenas, vocês podem ver que aqui em primeiro lugar a gente tem as cenas, tá?
E aí você tem cena 1, interna, quarto dia, tá? Que não tá aparecendo aqui, mas é interna, quarto, manhã. O que vai no quarto, tá? O que veste rosa? O que veste clara? Que eram as personagens desse filme, tá? E aí, cena 2, interna, sala de jantar, manhã, tá? Aí vocês vão pôr sala, cenário, sala. O que tem na sala? Tudo que tem dentro da sala. O que veste Antônio, o que veste Rosa, o que veste Clara, ou seja, o que veste esses personagens. Tudo de acordo com essa tabela de decupagem. Então, assim, para quem quer ser diretor de arte, salve isso eternamente, porque isso vai ajudar você a se organizar no set, tá? Então, eu vou copiar o link aqui, vou colocar aqui. Isso vai acabar sendo um exercício ali para vocês fazerem aí no decorrer do que vocês forem definindo de roteiro, né? Que eu sei que vocês já estão vendo aí também a parte do... Aí só não vou colocar de editor, porque senão eu sempre uso isso, tá? Aí Cláudia, queria te fazer uma pergunta. Não sei se ainda vai ter algo relacionado a personagem, mas quando eu trabalhava numa equipe de TV, a gente criava os personagens de desenho animado, a gente gostava muito do processo de criação do personagem, definir quais eram as características dele, relacionadas se ele era bonzinho, se ele era bravo. Eu gostava até mais ou menos de pensar qual signo que ele era. Então, na criação do personagem, a gente definia N pontos da personalidade dele. Vocês fazem isso na parte de cinema também? Então, a gente faz, né? Vamos supor, nas aulas de roteiro, geralmente a gente faz essa questão do aprofundamento do perfil psicológico, etc. e tal. Mas o que acontece? Como a gente está numa oficina de curta duração, a gente tem um recorte, e eu não sei até que ponto vocês vão entrar nisso. Porém, para a direção de arte, isso é muito importante. Então, assim, o que eu preparei, que eu acho que vai em diálogo com o que você falou aí agora, né? Esse questionário, que eu acho que o Matheus também já está acostumado a ver, que é justamente você pensar a cor de acordo com o perfil desses personagens. Então, eu acho assim que se vocês conseguirem pensar nos personagens, né, claro, né, quando vocês forem discutir o roteiro mais profundamente, se vocês conseguirem responder esse questionário, que tem 8 perguntas, vocês vão conseguir pensar, vocês vão conseguir transmitir também o que é o personagem, tanto através do visagismo, quanto através da cor, dos elementos, da cenografia. Então, assim, tudo isso vai ajudar a construir esse perfil, tá? Então, assim, esse questionário que eu vou passar para vocês, que daí já era o segundo documento que eu queria passar, é para vocês pensarem qual o tom ou a cor predominante do filme de vocês, tá? O que a cor quer significar como elemento narrativo desse filme, tá? E qual a relação da cor com o cenário? O quarto, qual a relação da cor com o perfil dos personagens? Que daí você tem que saber o perfil psicológico deles, tá? Que objetivo se almeja no uso de cada cor? E que emoção provocar com isso? Aí você vai separar os cenários pela cor predominante e estabelecer em que grupo de cenários, em que qual narrativo os figurinos estão inseridos. E realizar uma tabela de cores, tá? Aí você fala, mas como que eu realizo uma paleta de cor? Né? Existem vários programas na internet que tem a possibilidade de você fazer uma paleta de cor online, tá? Matheus, qual que você está usando? Porque atualmente eu tô usando a da Adobe, né? Então, assim, para mim é um pouco difícil eu passar da Adobe, precisa de conta. Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma paleta de cor que eu fiz, para vocês entenderem o que é paleta de cor, tá? Eu usava de um site que chama Paleton. Agora eu uso da Adobe também. Ah, legal. Então,
tentem ver aí um programa. Eu lembro que eu passei para os meus alunos um gratuito, mas eu não, se o Matheus puder me ajudar, eu não estou lembrando qual que é o nome desse... Deixa eu passar o questionário primeiro. Vamos por partes. Daí depois eu já vou ter que finalizar, viu, gente? Aí, claro, quando vocês forem fazer o filme de vocês vão gravar, não vão? Não sei como que tá combinado isso com o Rogério. Aí, antes disso, vocês fazem esse questionário para vocês entenderem, conseguirem, né, conseguirem também pensar através dessas cores, né? E aí eu queria mostrar uma paleta de cor, né? Deixa eu mostrar para vocês. Só um minutinho que eu vou pegar aqui. Que não, a gente tem que pensar que tem muita gente na sala e não é todo mundo que é do ramo, né? Então... Deixa eu pensar aqui. Vamos lá de novo para o meeting. Conseguem ver? Sim. Então, é possível vocês fazerem paleta de cores como eu fiz aqui. Na verdade, o que acontece? Por coincidência, eu estou escolhendo azulejos para um apartamento, né? Que eu vou me mudar. E aí, o que eu peguei e fiz? Eu tirei a foto do azulejo que eu gostei, coloquei a foto dentro do programa, né, da Adobe, e aí ele tirou todas as cores que tinha dentro daquele azulejo, tá? E aí eu fui tentando pensar em compor, tá vendo? Eu fui tentando fazer outras para poder dialogar com essa, para não fugir muito. Então, assim, é pensar em cenário, né? O arquiteto, quando ele faz uma ilustração de um projeto, ele está pensando em cenário, praticamente, né? Então, é isso que o programa faz. Ele vai, você vai, tanto pode colocar a foto, e aí, através dessa foto, vocês vão manuseando ali como vocês querem esse degradê ou não, ou então você pode construir ela do zero. Mas, geralmente, no cinema, geralmente a gente faz assim, a gente vai até a locação, tira uma foto da locação, e aí a gente sobe ali aquela foto dentro do Drive, e aí você tem uma base do que é aquele cenário. E aí depois você vai criando variações da paleta de cor daquele cenário, né? Porque todo lugar já tem uma iluminação, uma coisa que predomina ali, tá? O Matheus está por aqui? Agora preciso da ajuda dele. Vamos fazer assim? Eu vou passar para o Rogério esse programa, tá bom? Pode ser? Pode sim, porque depois ele coloca no... Legal, Cláudio. Infelizmente, eu vou ter que ficar por aqui, mas olha, eu estou sempre em contato com o Rogério. O que vocês precisarem, fale para ele. Eu estou à disposição se vocês precisarem de algum outro documento, alguma outra ajuda, tá? Porque, e aí sempre pensando, a arte e a produção pensando juntos, tá? Porque essa planilha mesmo da arte vai ajudar muito para a produção, tá? Então, e vamos encaminhando aí com essa relação aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Cláudia, eu tô aqui. Oi, querido. Eu tô aqui, que você falou que é que eu tava escrevendo no chat.
Eu perguntei para você qual a paleta de qual programa você está usando da Adobe também, né? Porque o Jareto ele está ensinando em aula, mas ele falou DaVinci também. É que eu não conheço muito de programa, mas ele falou DaVinci, tem o Final Cut também para quem tem o Mac. Então... Ó, eles me passaram aqui agora o Movies in Color, que também faz, né? Eu conheço esses dois, o Movies in Color e esse outro que eu coloquei aqui em cima também. Eles também fazem tanto do trecho do filme quanto de uma imagem. Ai, que legal. Olha lá, Color TIFF, né? Que legal. Isso. Pessoal, nossa, graças a Deus que a gente tem internet, porque assim, essa coisa mesmo do Guilherme Del Toro, né, que eu trouxe para vocês, eu pesquisei muita coisa para tentar ver o filme, o que tinha de direção de arte naquele filme. E muita coisa foi pela internet. Então, assim, a gente tem um prato cheio aí, né, para pesquisar e para se basear. Tá? Então, a gente vai ficando por aqui. E qualquer coisa, então, vocês acionam aí o Rogério, que aí ele consegue falar comigo, tá bom? Obrigada, viu, gente? Ai, gente, vocês ficaram sem os... Agora que eu lembrei, vocês ficaram sem os slides meus da aula. Peraí, change with anyone. Que isso é importante, porque a gente passou tão rápido, né? Seria legal vocês darem uma revisada quando vocês forem fazer a parte da arte do filme. Peraí. Principalmente na parte da cor, né? De toda a teoria das cores. Tô quase lá, peraí. Pessoal, só enquanto a Cláudia vai encontrando aí, mas também se ela quiser passar para mim, eu coloco lá no grupo do WhatsApp depois, talvez fique mais fácil. Então, agradecer a Cláudia, né, pela aula. Acho que foi uma formação bem ampla, assim, não só hoje, como nas outras semanas. E aí, então, na semana que vem, a gente retorna com o roteiro na mão, todo mundo, né, dá uma relida, por favor. E aí a gente vai ver como que a gente vai se organizar. Se nós vamos formar equipes por áreas do cinema, se nós vamos fazer uma decupagem junto, ou cada um vai gravar um plano, qual vai ser, né, essa concepção de imagem, de som, de arte, e aí vamos ter aí algumas semanas de trabalho, beleza? Eu acho que é isso. Valeu, Cláudia, valeu, galera. Eu que agradeço, Rogério. Obrigada, E essa gente. aula eu vou mandar para vocês a gravação depois, beleza? Então, enfim, quem está aqui já assistiu, né, mas acho que bastante gente não conseguiu entrar. Beleza. Valeu, Legal, galera. Boa gente. noite aí. Até mais. Valeu, obrigado, abraço pra vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Legal, Cláudia, falou. Boa Rogério. noite. Obrigada. Tchau. Boa noite, gente. Valeu. Valeu, Lê. Adorei. Tchau, tchau. Tchau, Cláudia. Até